Olá, eu sou o professor Antero Sá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso de língua portuguesa para concursos do professor Antero Sá. Nesta aula, iremos trabalhar duas questões de concordância verbal da banca AOCP. Você vai aprender como resolver questão de concordância verbal de modo rápido, prático e objetivo. Então, vamos começar agora a resolução da questão 1. Veja essa questão da banca AOCP de concordância verbal. O foco, quem é meu aluno já sabe. Primeiro passo, comando de questão. Vamos lá. Em, abre aspas. Sim, mas o que se quer disso que está entre aspas? Procure o comando de questão. Aqui começa. Se quiséssemos, então aqui começa o comando de questão. Você faz assim em sua prova, começa aqui o comando de questão. Se quiséssemos passar o verbo destacado, e aqui está o verbo destacado, se quiséssemos passar o verbo destacado para o singular, verbo para o singular, como ficaria a escrita? Como ficaria a escrita do excerto para que a concordância fosse mantida? Veja que o comando de questão diz a você qual é o assunto abordado. O assunto é concordância verbal. Falar de verbo no singular ou verbo no plural, o assunto é concordância verbal. Então a pista, verbo, passar para o singular e ainda fala a palavra concordância. Então fechado, o assunto é concordância verbal aqui neste excerto. Para aquele que ainda não foi meu aluno ou aquela que ainda não foi minha aluna, se você não sabe, explico a você que a palavra excerto significa fragmento de um texto, passagem de um texto, trecho de um texto, certo? Não confunda a palavra excerto com a palavra exceto. Olhos abertos no momento de resolver sua prova, para não ler verbetes ou palavras de modo equivocado, certo? Então, muito bem. Já sabemos agora o que é excerto. O excerto é esse. O verbo destacado está aqui. A AOCP destacou o verbo e perguntou a nós qual é a escrita correta caso queiramos passar esse verbo para a forma singular. Simples. Se o assunto é concordância verbal, primeiro olhar que você deve ter em sua prova, verbo. E a banca disse passar para o singular. Então você deve ter em mente o seguinte, que o termo sintático que altera o verbo, que leva o verbo para o singular ou para o plural, em regra é o sujeito sintático ou o sujeito da oração. É o sujeito que leva o verbo para o singular ou que leva o verbo para o plural. Então você entenda comigo e repita comigo. Funciona assim. Sujeito no singular, leva o verbo para o singular. Sujeito no plural, leva o verbo para o plural. De novo. Sujeito no singular, leva o verbo para o singular. Sujeito no plural, leva o verbo para o plural. E para então você saber se a concordância verbal está correta, é só você procurar o sujeito. E procurar o sujeito é muito simples. O seu primeiro passo foi identificar o verbo. Porém, nesta questão, a banca já deixou identificado. Então, aqui está o verbo. Agora é só procurar o sujeito do verbo. Professor Antero Sá, como eu procuro o sujeito do verbo? Simples. É só começar uma pergunta para o verbo com o elemento quem, o que, qual ou quais, de acordo com o contexto. Quem, o que, qual ou quais. Então vejamos.
Leiamos o fragmento, o excerto, e vejamos o que ele fala para então fazermos a pergunta. Você não pode sair fazendo pergunta à sua vontade, você deve perguntar de acordo com aquilo que o texto fala. Então vamos ler o excerto. Os níveis de ansiedade foram mensurados. Ora, o texto fala que algo foi mensurado, sim ou não? Se algo foi mensurado, faça a pergunta, então. Vou fazer esse pequeno espaço. Veja a pergunta que você pode fazer. Ora, o excerto diz que os níveis de ansiedade foram mensurados. E você, curiosamente, pergunta, bem, algo foi mensurado, segundo o excerto, e então você faz a pergunta. O que foi mensurado? O que foi mensurado? Veja a pergunta que você fez. A pergunta que você fez começou com esta pergunta. O que? Para o verbo foi que está destacado. Mas, professor Antero Sá, está formo no texto. Você não é obrigado, você não é obrigada a pronunciar o verbo da forma como está escrito, desde que seja o verbo. Então basta perguntar, o que foi mensurado? Eu vou perguntar e você me responde, o que foi mensurado? Os níveis de ansiedade. Então tenha certeza que a função sintática deste sintagma, como diz a OCP, ora, aqui está sintagma. Este sintagma exerce função de sujeito. Como você soube que este sintagma exerce função de sujeito? Você identificou porque você fez uma das 4 perguntas que ensinei a você. A pergunta o que, a pergunta quem, a pergunta qual ou a pergunta quais. Quando você faz uma pergunta iniciando por uma dessas palavras que falei agora, para verbo, do jeito como você está enxergando aqui, o que foi mensurado, tenha certeza que a resposta sintaticamente funciona como sujeito. Professor Antero Sá, o que é sintagma? Sintagma é expressão textual que exerce determinada função sintática. Como aqui essa expressão textual está exercendo a função sintática de sujeito, é um sintagma, certo? Então, muito bem. Vamos agora repetir. Se o assunto é concordância verbal, lembre-se, seu primeiro passo é identificar o verbo. Seu segundo passo é identificar o sujeito para observar. Se o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Agora eu pergunto a você, esse termo aqui é ou não o núcleo do sujeito? Ora, o texto fala que não é a ansiedade que é mensurada, mas sim níveis. Os níveis é que foram mensurados. É ou não é verdade? Pois então, quando o sujeito é uma expressão e não só uma palavra, você deverá extrair o núcleo do sujeito. O núcleo é o elemento, o termo ou a palavra que representa de fato aquilo de que o texto está falando. Neste caso, o texto aqui, certo, está falando que níveis foram mensurados. Então, muito bem, é o núcleo do sujeito, você faz isso na sua prova. Então, agora você viu que este verbo está no plural. Está ou não está no plural? Está no plural. Como você está vendo, aqui o verbo está no plural, porque o núcleo do sujeito desse verbo está no plural. Você viu? Plural, sujeito com núcleo no plural, levou o verbo para o plural. É claro que, se o núcleo do sujeito aqui estiver no singular, então levará o verbo para o singular. E um detalhe, observe comigo como este mensurados está combinando, está concordando também, não está? Veja, os níveis
foram mensurados. Se então colocar no singular, brasileiro falaria: o nível de ansiedade foi mensurado. Não é isso? Ora, a banca perguntou como ficará a escrita desse excerto caso passemos para o singular. Viu? Se quiséssemos passar o verbo destacado para singular, para o singular, como ficaria escrita do excerto para que a concordância fosse mantida? Você já sabe, na concordância verbal, sujeito no singular leva o verbo para o singular, sujeito no plural leva o verbo para o plural. Se o assunto da questão de sua prova é concordância verbal, primeiro passo, você identifica o verbo. Segundo passo, tente uma das 4 perguntas. Tente, conforme aquilo que o texto fala. É o segundo passo. Tentou uma das 4 perguntas que diz, vindo resposta, a resposta será sujeito. Se o sujeito for uma expressão extensa ou contendo mais de um elemento, você extrai o núcleo do sujeito e então ficará assim, observando o terceiro passo. Núcleo do sujeito no singular leva o verbo para o singular. Núcleo de sujeito no plural leva o verbo para o plural. Então agora, passando isso para o singular, é dizer o nível, não é isso? O nível de ansiedade foi mensurado. Agora, olhe em qual alternativa está isso aqui. A letra A diz, os níveis de ansiedade foi mensurado. Você falaria assim? Você aí, brasileiro, você brasileira, falaria os níveis foi mensurado? É claro que não. Está havendo uma discordância, porque o núcleo do sujeito se manteve no plural e o verbo foi para o singular. Isso é uma discordância, isso é um desrespeito à norma padrão culta da língua no que concerne a concordância verbal. Então, errado aqui. Se está errado aqui, corte, corte, corte. A alternativa A eliminada, certo? Vamos analisar a B de bola. B de bola. O nível de ansiedade foi mensurado. Ora, veja que agora o núcleo do sujeito foi posto no singular. E aí já vimos, núcleo de sujeito no singular leva o verbo para o singular. Aqui está perfeito. Como esse, embora não tenha sido destacado pela banca AOCP, você vê que está fazendo parte da concordância, não é? Não ia ficar, foi mensurados. Ficaria estranho. Então, o nível de ansiedade foi mensurado através da obtenção e tal e tal. Para a concordância verbal, o que interessa é o verbo e o sujeito. Nada mais interessa, verbo e sujeito. Primeiro passo, identifica o verbo, no caso a banca já destacou. Segundo passo, tente fazer uma das 4 perguntas para identificar o sujeito. Sendo possível fazer uma das 4 perguntas, como foi possível aqui, o que foi mensurado? Os níveis de ansiedade, encontramos o sujeito. Então, encontrado o núcleo do sujeito, para que o verbo fique no singular, basta escrever o núcleo do sujeito no singular, que tudo já está perfeito. Então, a alternativa certa é B de bola.
assinale deste jeito como estou fazendo, tenha fé e preencha, porque esta é a resposta, é o gabarito da questão. Simples, assim você procede para resolver questão de concordância verbal. Só observando agora as demais, o nível de ansiedade, a C de casa manteve o núcleo de sujeito no singular, o nível foi mensurados. Você falaria assim, o nível foi, manteve aqui, mas aqui ficou estranho, não é? O nível de ansiedade foi, o nível foi mensurados. Olha aqui, coisa ficou feia. Aqui ao colocar no singular, então corte, corte, corte. Na D de dado, os níveis, e aí já está errado, porque se é para colocar este verbo no singular, você terá de colocar, passar o núcleo do sujeito para o singular, e não passou aqui, então isso já está errado, corte, 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 não perca mais tempo para analisar. E aqui, o nível na letra E está no singular. O nível foram, ora, se transpôs o núcleo do sujeito para o singular, já vimos, obrigatoriamente este verbo teria de ficar no singular, como está aqui. Portanto, errado, corte, corte, corte. Certo? Assim você procederá para resolver questão de concordância verbal em sua prova, semelhante a esta aqui. Ficou tudo tranquilo? Muito bem. Então agora eu quero, antes de passar para a questão 2, também da banca AOCP, de concordância verbal, eu quero fazer um convite a você. Se você está gostando da minha aula, se você está gostando do meu método de resolução de questão, quero convidar você para participar de 2 maratonas presenciais minhas. 2. A primeira maratona será no sábado, dia 3 de março, das 19 horas às 21h30. Só resolução de questões da banca AOCP, ensinando a você os métodos e as técnicas que fazem parte da minha metodologia de ensino para resolução de questão de concurso público. Então vamos lá, repetindo, dia 3 de março, das 19 horas às 21h30. Esta maratona do sábado, dia 3 de março, agora de 2018, é claro, será no curso didático.com. O didático.com fica na Augusto Montenegro, ao lado da academia Power Fit, quase em frente à Estação Marambaia, a primeira estação logo após o entroncamento do BRT. Então você está convidado, você está convidada, apenas R$20 essa maratona. E você tem 3 opções de pagamento. Uma, você pagará no dia da maratona, o que é um tanto arriscado, porque poderá não haver vaga. Ou você poderá pagar por depósito bancário ou transferência bancária para a conta do meu site, que fica passando aqui na sua tela, e você depositando ou fazendo transferência para a conta do meu site, que tem como titular o meu nome, você tira a foto do comprovante de transferência ou do comprovante de depósito e envia para o meu WhatsApp, que também está aqui no vídeo e também está no meu site. Envia para mim a foto com seu nome completo e seu RG. No dia da maratona, você leva o comprovante de depósito ou de transferência, o qual consta meu nome. Você vai ver quando você receber o comprovante de depósito ou imprimir o comprovante de transferência, você vai ver meu nome lá, Antero S. de Lima, que é Antero Sá de Lima. Será seu ingresso. No dia da maratona, você entrega à secretaria do curso e é seu ingresso. Certo? Essa é a primeira. A segunda maratona será no dia 4, domingo, ou seja, 2 maratonas consecutivas. A dia 4, no domingo, no Hertz Concursos, que fica na Almirante Barroso, ao lado da Tuna Luso Brasileira, do estádio da Tuna Luso Brasileira, no bairro Souza, na Almirante Barroso, bem ao lado
do estádio da Tuna Luso Brasileira. Domingo, dia 4, de 9 às 12. 3 horas de aulas só de resolução de questões da banca AOCP. Você está convidado, você está convidada. Quero ter a honra de receber você para interagir comigo, pegando a chave de resoluções de questão da banca AOCP. Então não se esqueça, aqui na tela fica passando o meu site, meus contatos e minhas redes sociais. Então você tem como entrar em contato comigo, certo? Esse convite também se estende para pessoas que vêm de outros estados prestar o concurso da SUSIP no estado do Pará este ano, certo? Então agora vamos à questão 2 dessa nossa videoaula grátis de hoje. Vamos lá. Muito bem, então vamos à questão 2 e última dessa nossa videoaula. Vamos lá. A OCP, novamente, concordância verbal, o assunto. Em. E vem o trecho. Qual é o foco primeiro? Comando de questão. E aqui começa. É correto. Professor Antero Sá, por que eu circulo correto? Porque a banca pode solicitar o incorreto. Aqui é o correto. Então é correto afirmar que o acento circunflexo no verbo destacado foi utilizado, é facultativo, indica a concordância, poderia ser omitido, indica a regência. Você observa esse estilo de questão não só da banca AOCP, como de outras bancas que aplicam prova pelo Brasil todo. A alternativa dá continuidade ao comando de questão. E você deve ler como um todo. É correto afirmar que o acento circunflexo no verbo destacado foi utilizado indevidamente, é facultativo, e assim você faz a leitura para você não incorrer em incoerência, certo? Para você não fazer leitura errada, traduzindo, ok? Então, muito bem, vamos lá. Qual é o verbo destacado? É o tem, é o verbo tem. Observe, esse é o verbo destacado. Ora, falou de verbo, o verbo destacado, uma das alternativas fala em concordância, e aí você já sabe, primeiro passo, identificar o verbo, já foi identificado pela própria banca. Segundo passo, tentar uma das 4 perguntas para identificar o sujeito. Terceiro passo, observar a combinação. Sujeito no singular, leva o verbo para o singular. Sujeito no plural, leva o verbo para o plural. Ocorre que, em se tratando do verbo ter, é uma peculiaridade de nossa língua na concordância verbal. Funciona assim. Vou colocar um esqueminha para você no quadro e você vai já entender de modo muito claro, certo? Vamos lá. Observe aqui o esqueminha que eu fiz para você. Algum país tem. Quem tem? Algum país. Lembre-se, identifica o verbo e tenta uma das 4 perguntas. Quem tem algum país? Então, isso aqui funciona como sujeito, certo? O sujeito da oração, ou sujeito do verbo, ou sujeito do predicado, como a banca pretender falar. Sujeito sintático, sujeito do verbo, ela pode falar sujeito da oração, sujeito do predicado, porque sujeito é sujeito de um predicado, já que predicado é construído com verbo, certo? Vá mentalizando essas palavras que estou falando para vocês, esses conhecimentos. Então, quando se tratar da concordância que envolve o verbo ter, a concordância funciona assim. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, professor Antero Sá, o que é terceira pessoa do singular? É isso que você está enxergando aqui, olha, está enxergando? Ele, esse pronome ele,
e todos os pronomes de tratamento marcam terceira pessoa. Se estiver sem o S, é singular. Se estiver com o S, é plural. Ele, singular, eles, plural. Ela, singular, elas, plural, certo? Então funciona assim. Isso é terceira pessoa. E aí funciona a concordância do verbo ter. Se o sujeito do verbo ter for terceira pessoa do singular, o verbo ter fica sem acento, como você está enxergando aqui. Você está vendo? Algum país tem. Jorge tem. Antônia tem. Francisca tem. A nação tem. A pátria tem. A pátria que tem. O país que tem. O sistema que tem. Vá mentalizando isso. E, por outro lado, se o sujeito aqui, singular versus plural, se o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, o que vai marcar a concordância do verbo ter no plural, na terceira pessoa do plural, é exatamente o acento circunflexo. Então, funciona assim. Como você está vendo, o acento circunflexo marca que o verbo ter está concordando com o seu respectivo sujeito na terceira pessoa do plural. Então, feche comigo. Sujeito na terceira pessoa do singular, o verbo ter fica sem acento algum. Sujeito na terceira pessoa do plural vai fazer o verbo ter assumir o acento circunflexo. Você entendeu? Ficou claro? Então, o que acontece com esse acento circunflexo? Ele é um marcador, um sinalizador de diferença. É um acento diferencial entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Você entendeu? E a mesma regra você aplica para o verbo vir. Veja, a mesma regra você aplica para o verbo vir. O verbo vir, de se locomover, sair de um lugar e ir para outro, certo? Na terceira pessoa do singular, sem acento algum país vem desenvolvendo pesquisa científica na área tal. E na terceira pessoa do plural, também com acento circunflexo, alguns países vêm desenvolvendo. A menina vem estudando, as meninas vêm estudando. Outro acento diferencial. Esse acento circunflexo não se encaixa nas regras de acentuação gráfica do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Este acento circunflexo se justifica pela concordância do verbo ter com o seu respectivo sujeito no plural. É, portanto, um acento diferencial. Você me entendeu? Ficou claro? Então vamos procurar o sujeito deste verbo. E é óbvio que, se este verbo está com acento circunflexo, é sinal de que o sujeito dele terá de estar no plural ou será uma inobservância de concordância verbal. Será um erro de concordância verbal. Então vamos procurar o sujeito dele? Vamos. Alguns países têm se preocupado com a depressão e tal e tal. Alguém tem se preocupado com a depressão, sim ou não? Dialogue com o texto como estou ensinando a você. Sim, alguém tem se preocupado. Tente a pergunta que ensinei a você. Vamos lá. Quem tem se preocupado? Quem tem se preocupado? Foi possível fazer uma das 4 perguntas que ensinei? Quem, o que, qual ou quais? Começando a pergunta por ela, para o verbo sim ou não, a pergunta pronunciada antes do verbo, você escreve primeiro a pergunta, sim ou não, então eu faço a pergunta e você aí dará a resposta. Vamos lá. Quem tem se preocupado? Alguns países. Eu disse a você
que quando for possível fazer uma das 4 perguntas, a resposta que vem é sintaticamente sujeito. É sintaticamente sujeito. Então, de novo, quem tem se preocupado? Alguns países. Ora, se foi possível uma das 4 perguntas para o verbo tem, a resposta, portanto, sintaticamente é sujeito. Sujeito da oração. Um sintagma nominal sujeito. Sujeito sintático. E agora, há 2 palavras aqui. Qual das 2 é o núcleo do sujeito? O alguns ou países? Claro que você está dizendo aí que é países. Pergunto a você, este núcleo de sujeito está no singular ou plural? É plural. Singular é aqui, não é isso? Algum país. Se fosse algum país, seria singular. Plural. O que foi que expliquei para você aqui? Quando o sujeito do verbo ter está no plural, o verbo ter na terceira pessoa do plural, como expliquei para você aqui, fica com acento circunflexo. Então, este acento circunflexo indica que este verbo está concordando no plural com o seu respectivo sujeito, com o seu respectivo sujeito. Agora, olhe para a alternativa de A até E e me diga qual é a resposta em 15 segundos. É facultativo? Claro que não. Claro que não. B de bola já está eliminada. Corte, corte, corte. Foi utilizado indevidamente? Claro que não. Isso está errado. Corte, corte, corte. Foi usado devidamente. Indevidamente se o verbo estivesse sem o acento circunflexo. E por que seria indevidamente? Seria um equívoco, um erro, uma transgressão à norma de concordância. Porque o sujeito está no plural. Então, elimina. Indica a concordância que se estabelece entre o verbo conjugado, está aqui o verbo conjugado, e o seu respectivo sujeito? Sim. Então, sim. Assinale, tenha fé e preencha no seu cartão resposta. As demais, portanto, erradas. Poderia ser omitido? Ora, omitido significa eliminado. Claro que não, não podemos omitir, eliminar este acento circunflexo, uma vez que o sujeito desse verbo está no plural. Errado. Corte, corte, corte. Indica a regência. Concordância verbal nada tem a ver com regência. O acento do verbo ter e do verbo vir, conforme expliquei a você, não tem nenhuma relação com regência. Absurdo isso. Corte, corte, corte. E esta é a resposta, o gabarito dessa questão de concordância verbal da banca AOCP. Esteja você de olhos abertos, porque uma questão dessa de concordância verbal é para aqueles que foram bem orientados pelo professor e que estão atentos, de olhos arregalados, resolvendo a prova. Certo? Então, muito bem. Muito bem. Ficou certo? Ficou tranquilo? Entendeu como proceder à resolução de questão de concordância verbal? Pois então, essas 2 questões foram específicas da banca AOCP, porém, concordância verbal é um assunto explorado por todas as bancas que aplicam provas pelo Brasil todo. Então, serve não só para quem vai fazer prova aplicada pela banca AOCP, mas por outras provas também, certo? Então eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar colaborando, de estar contribuindo, e quero pedir a você que não se esqueça de se inscrever no meu canal YouTube, dê um like, se comunique comigo, comente, faça interação comigo. A sua inscrição no meu canal YouTube alimenta, motiva para que eu continue postando videoaulas grátis para você que vai fazer concurso público. Indique meu canal YouTube para seus amigos, para suas amigas.
peça que se inscrevam também. A inscrição é grátis. E quando você se inscrever, clique no sino. Clicando no sino, você receberá notificação das minhas novas postagens. Tenho cursos completos no meu site, que fica aparecendo aí em sua tela. Você pode estudar comigo cursos completos. Sei que você irá gostar, tenho certeza disso. Indique meu site para seus amigos, para suas amigas. Indique o curso de língua portuguesa do professor Antero Sá para concursos públicos. Muito obrigado. E não se esqueça de o pessoal do estado do Pará, que vai fazer o concurso da SUSIP, agora em 2018, ou de outros estados que estejam vindo fazer o concurso da SUSIP em Belém do Pará, capital do estado. A nossa maratona, sábado, dia 3, das 19 às 21h30, no didático.com, o curso que fica na Augusto Montenegro, ao lado da Academia Power Fit, quase em frente à estação Marambaia do BRT. E no domingo, a nossa maratona no Hertz Concursos, na Almirante Barroso, ao lado do Estádio da Tuna, no bairro Souza. Esteja você lá, que pode, presente, será uma honra receber você presencialmente, pois essas duas maratonas são presenciais, específicas, com resolução de questões da banca AOCP para o concurso da SUSIP, e detalhe, para todos os níveis e para todos os cargos. Você irá buscar a chave para gabaritar a sua prova em nome de Jesus. O PDF dessa aula, inclusive com as regrinhas do verbo ter e do verbo vir e verbos derivados, você baixará no meu site. Vá ao meu site e estará o PDF desta aula, inclusive com a concordância do verbo ter e do verbo vir. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.